A rivalidade entre Montreal Canadiens e Boston Bruins é uma das mais intensas e históricas da NHL, atravessando quase um século de confrontos memoráveis. Desde a entrada dos Bruins na Liga em 1924, o embate com os Canadiens rapidamente se tornou uma batalha não apenas de habilidade no gelo, mas também de orgulho cultural, o time francófono de Montreal contra o tradicional time anglófono de Boston. Ao longo das décadas, confrontos nos playoffs, duelos entre estrelas lendárias e jogos carregados de emoção transformaram essa rivalidade em um ícone do hóquei, capaz de parar cidades inteiras e marcar gerações de fãs. Cada encontro é mais do que uma partida, é a continuidade de uma história que mistura paixão, tensão e glória. A rivalidade entre Montreal Canadiens e Boston Bruins começou a se formar em 1924, quando os Bruins entraram na NHL, tornando-se o primeiro time americano da liga. A chegada de Boston marcou o início de uma competição que logo ultrapassaria as fronteiras do gelo, transformando-se em um dos embates mais duradouros e acirrados da história do hóquei. Enquanto os Bruins buscavam se firmar no cenário competitivo, os Canadiens já eram uma potência estabelecida, com tradição, títulos e uma base de torcedores apaixonada. Essa diferença inicial de experiência e sucesso ajudou a moldar o clima tenso e competitivo entre os dois clubes, pois Boston via Montreal o rival a ser superado, e Montreal via em Boston um desafiante persistente, disposto a desafiar sua supremacia. Além do aspecto esportivo, a rivalidade ganhou uma dimensão cultural única. Os Canadiens, provenientes de Quebec, representam a comunidade francófona do Canadá, carregando consigo uma identidade linguística e cultural distinta. Os Bruins, por outro lado, são o reflexo da tradição anglófona de Boston e, de maneira mais ampla, do hóquei americano em crescimento. Essa oposição cultural adicionou intensidade aos confrontos, transformando cada jogo em uma batalha simbólica, em que cada vitória não era apenas sobre pontos na tabela, mas sobre orgulho e identidade. Ao longo dos anos, os duelos entre essas equipes passaram a ser vistos como confrontos emblemáticos entre duas formas de viver e sentir o hóquei, fazendo com que torcedores de ambas as cidades se envolvessem de maneira profunda, muitas vezes com paixões que ultrapassam gerações. O impacto dessa rivalidade se estende também à história da NHL. O confronto constante nas temporadas regulares e, principalmente, nos playoffs, ajudou a consolidar ambos os times como referências do esporte. Montreal, com sua rica tradição e elenco repleto de lendas, e Boston, com sua determinação em quebrar barreiras e afirmar-se no cenário internacional, criaram uma narrativa repleta de emoção, tensão e partidas memoráveis. Cada encontro entre Canadiens e Bruins carrega consigo o peso da história, a expectativa dos torcedores e a lembrança de jogadas decisivas e momentos de glória. Assim, a rivalidade transcende o simples jogo de hóquei, tornando-se um símbolo cultural e esportivo, um capítulo essencial na história do esporte e um espetáculo que continua a fascinar fãs ao redor do mundo. O confronto entre Montreal Canadiens e Boston Bruins não é apenas histórico, mas também recordista. Trata-se do duelo mais frequente da história dos playoffs da NHL. Ao longo de quase um século, as duas equipes se encontraram em mais de 30 séries eliminatórias, criando uma rivalidade repleta de tensão, emoção e momentos inesquecíveis para os fãs de hóquei. Cada encontro nos playoffs é marcado por intensidade extrema, com jogadores dispostos a tudo para superar o rival e avançar na busca pela cobiçada Stanley Cup. Durante as décadas de 1950, 1960 e 1970, os Canadiens dominaram grande parte dos confrontos, estabelecendo-se como uma força quase imbatível nos momentos decisivos. Com um elenco repleto de estrelas, Montreal não apenas venceu a maioria das séries contra os Bruins, mas também consolidou sua reputação como um dos maiores times da história da NHL. Por outro lado, Boston, embora menos vitorioso nesse período, mostrou persistência e resiliência, transformando cada derrota em combustível para futuras batalhas, criando um drama esportivo que capturava a atenção de torcedores em ambos os lados da fronteira. Alguns jogos se destacam como verdadeiros épicos. As finais da Stanley Cup de 1957 e 1958, por exemplo, ficaram marcadas pela tensão extrema e pela habilidade de Montreal em impor seu estilo de jogo, mas sem nunca permitir que Boston fosse facilmente derrotado. Já nos anos 1977 e 1978, a rivalidade ganhou novos contornos, com partidas memoráveis que misturavam talento, físico e rivalidade cultural, evidenciando que cada confronto entre Canadiens e Bruins ia muito além do simples placar. Essa frequência e intensidade nos playoffs consolidaram a rivalidade como uma das maiores da história do hóquei. Não se trata apenas de jogos ou títulos, mas de capítulos de drama esportivo, de confrontos que testam nervos e habilidades, e de histórias que se repetem a cada temporada. Montreal e Boston, através dessas séries históricas, criaram um legado de rivalidade que se mantém vivo, capaz de emocionar gerações de torcedores e de perpetuar a magia dos playoffs da NHL.
A década de 1970 foi um período marcante na rivalidade entre Montreal Canadiens e Boston Bruins, caracterizada por domínio, talento extraordinário e confrontos lendários. Os canadienses se destacavam com jogadores icônicos como Guy Lafleur, cuja velocidade e habilidade no ataque eram praticamente imparáveis, Ken Dryden, um goleiro que se tornava praticamente imbatível nos momentos decisivos, e Larry Robinson, cuja presença defensiva tornava Montreal uma muralha quase impenetrável. Esses atletas não apenas elevaram o nível do time, mas também criaram uma aura de invencibilidade que pressionava qualquer adversário, inclusive aos poderosos Bruins. Do outro lado, Boston contava com lendas como Bobby O'Reilly, considerado um dos maiores defensores da história do hóquei, capaz de transformar qualquer jogada em um ataque mortal, e Phil Esposito, um centro prodigioso e letal na finalização. Juntos, formavam uma geração poderosa que podia, em teoria, rivalizar com qualquer time da liga. No entanto, mesmo com tanto talento reunido, os Bruins frequentemente sofriam diante do estilo dominante e disciplinado dos canadienses, criando um contraste fascinante entre a força individual e a coesão coletiva. Essa época também foi marcada por grandes rivalidades individuais dentro do próprio gelo. Duetos como Lafleur contra Bourque, Dryden contra Esposito e confrontos físicos entre defensores e atacantes transformavam cada partida em um verdadeiro espetáculo de habilidade, estratégia e emoção. Não era apenas a equipe que competia, mas cada jogador que buscava provar seu valor, muitas vezes se tornando herói ou vilão aos olhos dos torcedores. O período evidenciou como a rivalidade Montreal-Boston transcende o simples jogo, era uma batalha de eras, estilos e legados. Cada série, cada jogo, cada jogada carregava o peso da história, reforçando a intensidade da disputa e perpetuando a fama dos canadienses como um time quase imbatível, ao mesmo tempo em que cimentava os Bruins como adversários resilientes e destemidos. Esses confrontos da década de 1970 ainda hoje são lembrados como referência de técnica, estratégia e drama esportivo, moldando para sempre a narrativa da rivalidade mais clássica da NHL. Nos anos 1980 e 1990, a rivalidade entre Boston Bruins e Montreal Canadiens entrou em uma nova fase, marcada por um equilíbrio cada vez maior nos confrontos. Após décadas em que Montreal dominava grande parte das séries, os Bruins começaram a conquistar vitórias importantes, mostrando que eram capazes de desafiar a supremacia canadense. Essa mudança trouxe mais tensão e imprevisibilidade aos embates, tornando cada jogo decisivo ainda mais emocionante para torcedores de ambos os lados. As séries de playoffs desse período foram intensas e memoráveis, muitas delas decididas em jogos 7, o que aumentava ainda mais a pressão sobre os jogadores e o drama para os fãs. Cada partida carregava a sensação de que qualquer detalhe poderia determinar a vitória ou a derrota, tornando os duelos entre canadienses e Bruins um verdadeiro teste de nervos e habilidade. A rivalidade não se limitava ao placar, ela estava na disputa estratégica, nas jogadas de habilidade e na intensidade física que caracterizava cada encontro. Nessa era, surgiram protagonistas que se tornaram ícones da rivalidade. Ray Bourque, um dos maiores defensores da história do hóquei, simbolizava a força e a perseverança dos Bruins, sendo capaz de mudar o rumo de uma partida com sua visão de jogo e precisão nos passes. Do outro lado, Patrick Roy, goleiro excepcional dos canadienses, consolidava Montreal como uma equipe difícil de ser superada nos momentos decisivos. A presença desses jogadores não apenas elevou o nível das partidas, mas também adicionou uma camada de narrativa pessoal à rivalidade, em que cada duelo carregava histórias de heroísmo, rivalidade individual e legado esportivo. Essa fase mostrou que a disputa entre Bruins e canadienses não era apenas sobre tradição, mas sobre evolução, adaptação e resistência. Montreal continuava sendo uma potência, mas Boston demonstrava que podia enfrentar o gigante canadense de igual para igual, criando confrontos históricos que ainda hoje são lembrados como alguns dos melhores exemplos de intensidade, técnica e drama nos playoffs da NHL. Nos anos 2000 e 2010, a rivalidade entre Montreal Canadiens e Boston Bruins manteve-se intensa, adicionando novos capítulos à história já rica entre as equipes. Cada confronto nos playoffs continuava a atrair atenção nacional e internacional, com partidas carregadas de emoção, tensão e expectativa. As séries de 2004, 2008, 2009, 2011 e 2014 destacaram-se por seu clima de rivalidade acirrado, onde cada jogada podia decidir não apenas o resultado de um jogo, mas também o rumo de toda a série. Durante esse período, o equilíbrio entre as equipes se tornou evidente. Boston mostrou que havia superado parte do histórico de domínio de Montreal, tornando os confrontos ainda mais imprevisíveis. Em 2011, a rivalidade alcançou um novo marco. Os Bruins derrotaram os canadienses nas semifinais da Conferência Leste, avançando para a final e conquistando a Stanley Cup. Essa vitória teve um significado especial, pois não apenas premiou a equipe com o título máximo da NHL, mas também reforçou a importância histórica da disputa com Montreal, mostrando que Boston podia triunfar em momentos decisivos e igualar forças com os canadienses em alto nível competitivo.
As séries desse período não foram apenas sobre resultados, mas também sobre intensidade e narrativa. Jogadores emergentes, estratégias ousadas e momentos de tensão em jogos decisivos marcaram cada temporada, mantendo os fãs na ponta da cadeira e perpetuando a aura de confronto clássico entre as equipes. A rivalidade mostrou-se capaz de se renovar a cada década, adaptando-se a novas gerações de atletas e a mudanças no estilo de jogo, mas mantendo a essência de disputa acirrada, orgulho e tradição. Assim, Montreal e Boston continuaram a escrever capítulos de uma história que transcende o simples hóquei, tornando-se um símbolo de competição feroz, respeito histórico e emoção constante. Cada série reforça que, independentemente da época, a rivalidade Canadiens versus Bruins permanece uma das mais emocionantes e respeitadas da NHL, capaz de definir carreiras, encantar torcedores e perpetuar lendas dentro e fora do gelo. Mesmo com a evolução do hóquei, mudanças de elenco e novas gerações de jogadores, a essência da disputa permanece intacta. Cada encontro é um lembrete do passado glorioso, das lendas que marcaram o gelo e da emoção que só o hóquei pode proporcionar. Canadiens e Bruins provaram que rivalidade não se mede apenas em estatísticas ou títulos, mas na capacidade de emocionar torcedores, desafiar jogadores e perpetuar uma tradição que continua viva. No final, essa rivalidade simboliza o coração da NHL, competição, paixão e história entrelaçadas em cada passe, cada gol e cada defesa. Independentemente do placar, o confronto Montreal-Boston permanecerá como um dos maiores legados do esporte, eternamente gravado na memória dos fãs e na alma do hóquei mundial.